Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Eu queria vos falar um pouco, eu sei que já vamos um bocadinho mais avançados no versículo 25, no entanto, eu não consegui estar presente nas semanas em que falámos no versículo 24, mas não seja por isso, eu queria retomar um bocadinho e queria falar aqui da primeira parte do versículo em que Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Queria falar desta parte. Enquanto estava a estudar e a ler este versículo, eu notei aqui algo interessante. Paulo diz-nos: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. É interessante ver que parece que há aqui uma certa distinção entre o gozo de Paulo no que padece pelos irmãos em Colossenses, mas na sua carne cumpre o resto das aflições de Cristo. É como se o gozo de Paulo não fosse propriamente algo da sua carne, mas as aflições de Cristo que ele cumpre, essas são na carne. Ou seja, Paulo parece ter presente na sua mente que as aflições deste mundo são, ele sofre na sua carne, porque o nosso corpo, este corpo, é deste mundo, é desta terra. No entanto, o nosso espírito não é aqui, a nossa casa não é esta. E o gozo que Paulo sente, aquilo que ele sofre na sua carne, não interfere no gozo que Paulo sentia. Ou seja, espero não estar a ser confuso. Tentar explicar isto por melhores palavras, peço desculpa. Ou seja, o que Paulo sentia no espírito, agora perdi-me nas palavras, peço imensa desculpa. Sim, eu queria tentar explicar. Ou seja, por o nosso corpo ser carnal e pertencer a este mundo, este corpo não é espiritual, pertence a este mundo. As aflições que Paulo sentia não interferiam no seu gozo, que é espiritual. E parece que Paulo faz claramente distinção destas duas coisas.
Não sei se consegui ser claro, mas era por aqui que eu queria. Se o computador já atualizou, pá, isto está complicado, mas pronto, vamos dar andamento. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, como o Pedro no início generalizou, mas vai especificamente para o nosso irmão Alberto, para o Eloy, para o Cristóvão, pelo nosso irmão Benjamin e tantos outros que ouvem a palavra de Deus. Eu vou muito rapidamente partilhar convosco um pequeno pensamento. E graças damos pelo pensamento do Pedro, e é mesmo isso, o nosso gozo não é um gozo normal, não deveria ser um gozo normal, porque infelizmente o gozo que o mundo tem passa muito rápido e é baseado nas circunstâncias, e o nosso gozo não deve ser baseado nas circunstâncias, mas sim naquilo que o Senhor nos deu de mais precioso. O pensamento que eu queria partilhar com os irmãos portanto, nós vamos no versículo 25 e eu vou repetir o versículo 25 do primeiro capítulo de Colossenses. Então diz-nos assim a palavra de Deus: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Há um propósito. O apóstolo Paulo é feito ministro. Alguém que é feito ministro, certamente, o que é um ministro? Ministro é um servo. Ele é instituído por uma instância superior para servir, para ser um servo público, para servir. E é isso que o apóstolo Paulo foi feito. Ele foi feito ministro para servir a quem? Para servir aos gentios, para servir. Foi-lhe dado algo a ele, para ele poder ministrar esse serviço. E nós, quando nós, como crentes e como igreja que somos, às vezes a nossa tendência, de facto, é pensar assim, não, a obra foi dada àquele irmão para ele poder ministrar. Nós, dentro da igreja, temos vários ministérios. O que é um ministério? O ministério, de facto, é um serviço. O ministério é um serviço. E a igreja é composta por vários ministérios. Temos o ministério da escola dominical, temos o ministério de mulheres, temos o ministério de homens, temos vários ministérios. E nunca podemos pensar que, não, mas isto está encarregue, esse ministério está encarregue aquele irmão. Não, todos nós fazemos parte do corpo. Nós lemos no capítulo 4 da mesma carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está preocupado. E ele diz isto no capítulo 4 da carta aos Colossenses, a ver se eu não me perco aqui. No versículo 17, e o apóstolo Paulo está preocupado com este irmão, e ele diz assim, vou ler do versículo 15, diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio a Laodiceia, lede a vós também, e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ou seja, o apóstolo Paulo está preocupado com este irmão. Certamente este irmão estaria adormecido, porque ele diz aqui: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ou seja, é-nos dado um ministério a todos nós, e muitas das vezes nós andamos a dormir, e temos que ter cuidado para que possamos ser ativos. A preocupação do apóstolo Paulo aqui em relação a este ministério no Senhor era para que este irmão fosse ativo, para que este irmão pudesse passar à prática. E é isso mesmo. O apóstolo Paulo recebe algo diretamente do Senhor, ele ministra essa notícia que lhe é dada a ele, que esteve oculta, ele ministra à igreja, corpo de Cristo, e o que é que fazemos com isto?
com este ministério que temos nas mãos. E o apóstolo Paulo preocupa-se com isso. Porque nós podemos ler depois em Hebreus mais à frente, porque há vários ministérios. Na Bíblia nós temos vários ministérios. O Senhor Jesus Cristo cumpriu o seu ministério. Nós lemos mais para trás, em Crónicas, que os levitas tinham um ministério específico. E nós, como Igreja Corpo de Cristo hoje, temos um ministério muito específico. E esse ministério é responsabilidade de cada um de nós. Então temos que passar à prática. Não pode ser só por palavras, mas temos que pôr em prática na nossa vida, porque somos igreja, somos um corpo e cada um de nós tem uma função. Então temos que passar à prática. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo e mais uma vez, que possamos estar atentos àquilo que o Senhor nos vai direcionando. O Senhor usa cada um individualmente, segundo os dons que cada um tem, o Senhor vai capacitando. Às vezes caímos no erro de dizer assim, mas eu não tenho capacidade, não, e nós não temos, o Senhor é que dá essa capacidade, mas nós temos dons e eles precisam ser exercitados na obra, e era essa a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com este irmão, para que ele atentasse para a obra, para que ele fizesse algo. E que cada um de nós possa pensar, o que é que eu posso fazer na obra? E nós temos ali à entrada os vários ministérios e os números de telefone de cada responsável dos vários ministérios. Irmãos, vamos pôr mãos à obra. Olha, eu gostava de ajudar neste ministério, então eu vou fazer parte da equipa e vou andar na linha da frente. É que se nós estivermos ocupados com as coisas de Deus, não há maior felicidade do que estivermos ocupados com as coisas de Deus. Vamos deixar as dores que tínhamos no dedo do pé vão desaparecer. As dores que tínhamos não sei onde vão desaparecer. Porquê? Porque nós vamos estar ocupados, irmãos. Nós precisamos estar ocupados com a obra de Deus, porque senão começamos, é quase como desencadeia-se algo na nossa vida e é muito perigoso. Precisamos estar focados noutras coisas. Que o Senhor nos ajude. Era só isso que eu tinha para transmitir aos irmãos. E eu vou passar a palavra, não sei se ainda vou... Ainda o nosso irmão Alberto ainda não está disponível e eu vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos. Isto é assim, um guerreiro quando ainda não está disponível, ele não está disponível não é porque ele não queira, o irmão Alberto, é que ele já está disponível há muito tempo. É só porque estas tecnologias às vezes têm estas coisas. Mas eu vou passar a palavra ao nosso irmão Carlos, certamente terá também um pensamento. Sim, não sei se algum irmão tem algum pensamento que queira poder partilhar connosco. Zé. Obrigado. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo e gostava só de referir que o nosso irmão Alberto vai se pronunciar sobre o versículo 25 ainda, mas eu vou entrar já no versículo 26. E o versículo 26, é bom lermos o contexto. À semelhança do que nós fizemos na semana passada, eu procurei dar um enquadramento ao contexto destes versículos e para nós não perdermos o fio à meada, eu gostava de dizer que o apóstolo diz no versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, como por o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Nós temos aqui, portanto, uma referência que ele faz, e ele sofria pelo seu corpo que é a igreja, pela igreja que é o corpo de Cristo. E depois ele diz acerca desta igreja, que é o corpo de Cristo, não confundamos com outras igrejas, porque a Bíblia fala de mais igrejas que não são o corpo de Cristo, e eu já fiz referência acerca disso. Diz ele que acerca desta igreja, o corpo de Cristo, eu estou feito ministro. Ele foi feito ministro desta igreja segundo a dispensação de Deus, ou seja, como nós já vimos na semana passada em passagens paralelas, segundo a dispensação da graça de Deus, que é chamada o mistério. E depois ele diz, que me foi concedida para convosco. Esta linguagem é semelhante a Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3, quando ele diz, se é que ouvistes da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Portanto, ele diz que a dispensação de Deus lhe foi dada a ele, para cumprir a palavra de Deus. Já falamos sobre isto na semana passada, o significado do cumprir. Ele veio cumprir a palavra de Deus, ou completar a palavra de Deus em extensão. E o versículo 8 diz o mistério. E isto é o mistério, portanto, quando ele diz que esta dispensação é o mistério. E quando o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, fala
da dispensação da graça de Deus, ele também diz que é um mistério. Aliás, isto está em sintonia com Efésios 3, quando ele diz: se é que já ouvistes, se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. E portanto ele aqui no versículo 26 fala no mistério. E eu gostava de agora, muito rapidamente, tecer algumas considerações muito importantes sobre o mistério. Portanto, a igreja, que é o seu corpo, não é? Tem a ver com a dispensação da graça de Deus. A dispensação da graça de Deus é a formação da igreja, que é o seu corpo. E isto é um mistério. A palavra mistério na Bíblia não significa uma coisa misteriosa, como na nossa linguagem, como na nossa língua portuguesa poderia querer significar. A palavra mistério na Bíblia não significa algo incompreensível. Muitas vezes, na nossa conversação coloquial, quando nos referimos a uma coisa que é incompreensível e que ninguém entende, isto é um mistério. É um mistério, entenda-se, não se entende, não se compreende. Por vezes, para se desvendar um crime, isto é um mistério. Como é que isto aconteceu? Ninguém sabe. Ora bem, mas, e como uma coisa incompreensível. Mas a palavra mistério, nas Escrituras, não significa isso. O que significa a palavra mistério, significa algo não revelado, algo oculto. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Eu, aliás, eu tenho aqui algumas passagens que eu gostava de ler, e que, antes de lermos aqui, eu gostava que vocês fossem a Efésios 3:3 e Efésios 3:9. E eu vou-vos ler Efésios 3:3, que é uma passagem paralela a esta, e Efésios 3:9, segundo a nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, a chamada NTLH, ou Nova Tradução na Linguagem de hoje, que é uma tradução da Bíblia na linguagem corrente, da língua portuguesa. E eu vou-vos ler como está lá escrito, ok? Em Efésios, no capítulo 13 e no versículo 3, o que está lá escrito, cito, tal como está aqui na Bíblia, na nossa versão, diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco se escrevi. Pois a Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Deus me revelou o seu plano secreto. A palavra mistério é traduzida na versão, na Nova Tradução da linguagem 2, por plano secreto. E realmente, eu digo uma coisa, eu não encontraria melhor designação para o que significa a palavra mistério como plano secreto. De facto, o mistério era algo oculto, e os planos secretos são coisas ocultas. Sabem que eu sou militar e nós na vida militar temos classificações de segurança. E um dos graus da classificação de segurança é o secreto. E nós temos a classificação de segurança a nível nacional, e temos também, porque pertencemos à NATO, os graus de classificação de segurança da NATO, que também tem o secreto. E tem outros, há algumas diferenças entre ambos, mas são muito semelhantes em muitas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu, quando estava na NATO, em comissão de serviço aqui há uns anos atrás, havia um americano que estava lá também, e ele tinha um dístico lá numa parede atrás da secretária dele, que dizia assim: o trabalho que eu estou a fazer é tão secreto, tão secreto, tão secreto, que nem eu sei o que estou a fazer. E isto só para dar a ênfase ao facto de que uma coisa secreta é uma coisa que não se conhece. É uma coisa oculta, é uma coisa escondida. E, portanto, o apóstolo Paulo diz que foi dado a ele um plano secreto de Deus, que até ali estava secreto, não estava desvendado, não estava revelado, e foi-lhe revelado a ele, e ele agora está-nos a revelar a nós. Evidentemente, e isto tem sido um quebra-cabeças para algumas pessoas, mas isto é mesmo gente que só quer atrapalhar e que não quer entender as coisas. Evidentemente que o mistério hoje já não é mistério, hoje já está revelado. Mas para nós podermos entender
O plano de Deus na Bíblia, temos que perceber que durante muito tempo aquilo esteve secreto. Não estava revelado, não estava contemplado. E eu já vou fazer referência a isso porque isto é muito importante para nós estudarmos a Bíblia. Portanto, eu vou ler outra vez. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse, diz o apóstolo Paulo. Gostava também de ler o versículo 9 da mesma passagem de Efésios 3, que também diz o seguinte, diz ele assim no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Ele diz assim, eu quero demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. E o versículo 9 diz ele assim, na parte final, nesta tradução, na linguagem 2, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Este segredo esteve escondido por Deus durante os tempos passados. Que é o que ele quer dizer quando diz no versículo 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, este plano secreto, não é? Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Ou seja, Deus cerca dele. Mas se isto é verdade para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, também é verdade para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque todos os profetas falaram da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Ele não veio uma primeira vez à Terra, ele vai voltar uma segunda vez à Terra. Não é aos ares, porque a vinda dele aos ares, nenhum profeta falou. Tomem bem atenção. A vinda do Senhor Jesus Cristo aos ares, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, eis aqui vos digo o mistério. Também era um segredo, também era um plano secreto. Assim como o aparecimento da igreja, a formação da igreja, o início da igreja, o corpo de Cristo, fazia parte do plano secreto faz parte tudo o que diz respeito à igreja, corpo de Cristo, e o desaparecimento dela, ou seja, o arrebatamento. Tudo isto faz parte do plano secreto. Portanto, tudo o que está dentro deste parênteses, do plano secreto, é o mistério. E nenhum profeta falou acerca disto. Mas, o que está antes disto, a vinda do Senhor à Terra, e o que está depois disto, a vinda do Senhor à Terra, todos os profetas falaram disto. E então vejam bem o que Pedro diz na mensagem dele pentecostal, no capítulo 3, diz ele assim, no versículo 19, antes de me referir aos versículos 21 e 24, que é para vocês verem o contexto. Como vocês sabem, nesta altura, a nação de Israel tinha crucificado o Senhor Jesus Cristo. E tinham rejeitado. E o Senhor Jesus Cristo tinha morrido. E o Senhor Jesus Cristo, entretanto, tinha ressuscitado. E tinha andado 40 dias aqui na terra, e passados os 40 dias, subiu ao céu. E agora o Senhor Jesus Cristo já está exilado, podemos dizer assim, porque eles o rejeitaram como rei, no seu exílio real, lá no céu. E Pedro prega à nação de Israel e diz, vocês arrependam-se. Porque se vocês se arrependerem, o Senhor Jesus Cristo, que antes já vos foi pregado, vai voltar. Ele vai voltar aqui à terra. Ele já saiu da terra, ele já veio. Vocês rejeitaram. Mas se vocês se arrependerem, ele vai voltar outra vez aqui à terra. E então vamos falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. Sabem o que ele diz? Ele diz assim, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor, porque o Senhor estava ausente. Há muita gente que prega esta passagem da Bíblia em tons evangelísticos, dizendo, se tu te arrependeres, o Senhor entra no teu coração e tu vais ter um grande refrigério. É verdade que se alguém se converter ao Senhor Jesus Cristo hoje, Ele vai entrar em nós e vai trazer um grande refrigério à nossa alma. Um refrigério grande e muitas mais coisas. Mas o apóstolo Pedro não é isso que está aqui a dizer. O que ele está a dizer é que o Senhor está ausente, porque eles o rejeitaram, e o Senhor subiu à glória, e está a dizer, se vocês se arrependerem, o Senhor vem, torna-se presente, e vai haver os tempos do refrigério, que é o milénio. O milénio, o reino milenar que Ele vai estabelecer na terra, chama-se tempos de refrigério. Portanto, se vocês se arrependerem, o Senhor vai trazer os tempos do refrigério, que é o reino milenar, pela sua presença. Mas para que ninguém tenha dúvidas, ele a seguir explica bem o significado, que é para ninguém ficar confundido.
no versículo 20 diz assim: e envia-lhes Jesus Cristo que já antes vos foi pregado. É disso que ele está a falar. E envia-lhes Jesus Cristo que já antes vos foi pregado. O qual, Jesus Cristo, versículo 21, convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, que é os tempos do refrigério. Até aos tempos da restauração de tudo. Quando é que tudo vai ser restaurado? É no reino. No reino tudo vai ser restaurado. A criação vai ser restaurada. Os desertos vão passar a florir. O mar morto vai ter vida. Os animais, a natureza dos animais vai ser transformada. Tudo vai ser restaurado. Os tempos da restauração de tudo. O céu, convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais esses tempos da restauração de tudo, que é o reino, dos quais tempos, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Estão a ver outra vez? Esta mensagem é uma mensagem que está de acordo com tudo o que os profetas, todos os profetas falaram desde o princípio. Portanto, mais uma vez nós vemos que este assunto é tema dos profetas ao longo dos tempos. Isto não era nenhum plano secreto. Isto não estava escondido, isto estava revelado. Todos os profetas falaram acerca disto. Todos os profetas falaram da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e todos os profetas falaram da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o reino. E depois ele continua no versículo 22 e diz: porque Moisés, ele também falou disso, o Senhor disse, perdão, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta, estava-se a referir ao Senhor Jesus Cristo, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Semelhante a mim, em termos de profeta. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta, que é o Senhor Jesus Cristo, será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Mais um reforço ao facto de que todos os profetas falaram acerca disto. Pois bem, o que é que nós lemos em Efésios? O que é que nós lemos em Efésios 3:9? O que é que nós lemos, irmãos? Isto é para nós percebermos, isto temos que andar assim devagar mesmo para poder perceber. Em Efésios 3:9, o que é que nós lemos? Lemos assim. Olha, isto começa no capítulo 3, versículo 1 e 2. Nunca é demais eu repetir isto, porque isto é segurança para vocês. Não percamos o contexto. No versículo 1 e 2 e 3 de Efésios 3, o apóstolo Paulo começa a dizer assim: vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus que vos foi dada através de mim? Que para convosco me foi dada, mas para vós. Já ouviram falar? Como este mistério, este plano secreto me foi revelado? Como acima em pouco vos escrevi? E ele depois continua por aqui abaixo, no capítulo 3, e chega ao versículo 9, não é? E diz assim, que ele queria demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Reparem, este plano secreto, diz ele aqui no versículo 9, desde os séculos esteve oculto em Deus. Este plano secreto estava oculto em Deus que tudo criou. E, portanto, nenhum profeta sabia nada acerca disto. Aliás, o versículo 5, que convém que nós leiamos, diz assim, o qual mistério, versículo 5, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos, apóstolos, pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Estão a ver? Portanto, este tema, que é o tema principal da presente dispensação, da dispensação da graça de Deus, ninguém sabia. Nenhum profeta falou disto. Enquanto que os profetas falaram todos da vinda do Senhor Jesus Cristo, da primeira vinda e da segunda vinda, e as coisas que acontecem após a segunda vinda, como o reino milenar, acerca disto, deste parênteses da graça, ninguém falou. Como diz aqui o versículo 5, o qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ora bem, no capítulo 1 e versículo 26 da nossa passagem, que é onde nós estamos, que é para nós estarmos situados aqui no contexto do que é que estamos a ler. A nossa passagem, nós estamos no versículo 26, assim, diz assim, o mistério que esteve oculto
desde todos os séculos e em todas as gerações. Este mistério esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Estão a ver a harmonia da Bíblia e estão a ver como é que é muito importante nós percebermos estas diferenças. Quem não vir estas diferenças na Bíblia, quem misturar isto, vai se meter num grande monte de trabalhos. E vai estar numa dificuldade tremenda. E vai ser uma chatice de todo tamanho. E depois vai reivindicar para si coisas que não lhe foram dadas. E não vai fazer coisas que Deus quer que ele faça. Porque depois fica ao critério dele o que é que ele vai escolher. E é isso que a gente vê em muitas igrejas e em muitos sítios. Vemos indivíduos a escolher aquilo que lhes convém, deixando de parte aquilo que não lhes convém. Não. Nós temos que saber o que é que faz parte da dispensação da graça de Deus. O que é que tem a ver com o corpo de Cristo? O que é que tem a ver com este plano secreto? Porque é isto que Deus quer que nós conheçamos. Como lemos aqui na passagem, depois no versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vossa esperança da glória. E então, o que eu queria dizer é o seguinte. Porquê é que isto é importante? Isto é tão importante para vocês poderem ver. E isto, sabem, isto é uma rede entretecida. E nós podemos analisá-la por vários ângulos. E estamos a vê-la neste momento por um determinado ângulo, que é importante, que é para vocês verem a importância disto. Isto é tão importante, que em Romanos, no capítulo 16, o apóstolo também fala do assunto. Sabe o que ele diz? Ele diz assim. Diz ele assim. Ora, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, eu lamento muito que muitos estejam confirmados num evangelho diferente que não o evangelho de Paulo. E isto é muito grave. Quando eu vejo indivíduos a quererem pregar um evangelho, dizendo às pessoas, nas boas notícias que eles anunciam, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, etc., estão a pregar hoje um falso evangelho. Era um evangelho certo? Era. Mas não é para hoje. Este não é o evangelho de Paulo. Paulo não é este evangelho que prega. O evangelho de Paulo faz com que ele tenha um espinho na carne, ora 3 vezes ao Senhor acerca dele, assim, a minha graça te basta. O evangelho de Paulo faz com que ele deixe Trófimo doente em Mileto. O evangelho de Paulo faz com que ele, por causa das frequentes enfermidades de Timóteo, recomende uma terapia. Mas aqui o apóstolo, no versículo 25 de Romanos 16, diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. E quê? Isto é uma conjunção. O meu evangelho é, versículo 25, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. É a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação deste plano secreto. Este plano secreto foi revelado e a pregação de Jesus Cristo agora não é como os profetas tinham dito desde o princípio. A pregação de Jesus Cristo agora não é os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar, e vai haver muitos milagres, e vai haver o dom de línguas, e vai haver o dom de expulsar demónios, e coisas do género. Nada disso. Agora, diz ele, que nós devemos estar confirmados, segundo o seu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, que é conforme a revelação do mistério. Porque há a pregação de Jesus Cristo que não é conforme o mistério. Que não é conforme a revelação do mistério. Está a ver o que está ali escrito atrás? Aí na câmara não dá para ver, mas aqui temos aqui um quadro que diz ali assim, pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Lá atrás, na rua, em cima do edifício está escrito, nós pregamos a Cristo. É um versículo de Paulo aos Coríntios. Nós pregamos a Cristo. E quem entra cá dentro vê como é que nós pregamos a Cristo. Pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Nós não pregamos Cristo de qualquer maneira. Nós não pregamos Cristo segundo a profecia. Nós não pregamos Cristo segundo os profetas falaram. Nós pregamos Cristo daquilo que os profetas ignoravam.
e que Paulo recebeu da glória do Senhor como revelação e que ele diz que isto é muito importante que nós conheçamos. E eu termino citando o que ele disse naquela versão. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Louvo ao Senhor pela perseverança de cada um de vocês e da paciência em ouvir o meu português, o meu sotaque. Colossenses capítulo 1, no verso 25, quero destacar, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Será que podemos, como muitas religiões, dizer que cada um interpreta a Bíblia como entende? Ou como muitas correntes de teologia que dizem que a interpretação literal não faz sentido e que precisamos entender o significado espiritual por trás de cada palavra da Bíblia? Será isto verdade? Bom, o apóstolo Paulo, ele já fez uma excelente exposição da pessoa de Jesus Cristo do verso 15 até o verso 18. Depois ele falou da cruz de Cristo e a sua centralização foi na exposição da reconciliação do verso 19 até o verso 20. Agora ele traz um significado especial falando sobre ser ministro do Evangelho. Falou no verso 24 sobre o sofrimento e agora no verso 25 ele fala sobre a mordomia nesta dispensação, a dispensação de Deus. Mas o que é mordomia? É a palavra grega no original escrito, oikonomias, o governo da casa, a dispensa, a administração. Sim, Deus é o mesmo e o será sempre. Porém, Deus muda o seu tratamento com o homem, às vezes por épocas, e também muitas vezes muda o seu tratamento com relação à obra de salvação. Na época de Moisés, na lei, Deus trouxe uma dispensa, trouxe uma administração para o povo. Já na época dos evangelhos, com os apóstolos, com os discípulos, tinha uma outra dispensação, um outro governo. E agora Paulo diz que ele recebe de Deus uma nova dispensação, a ele confiada, e feito, sim, ministro. Uma dispensação é um programa de governo. Uma dispensação, precisamos entender a sua característica nesta interpretação das Escrituras. A importância desse sistema dispensacional. Não é o número de dispensações que vai caracterizar estas interpretações, mas principalmente podemos destacar, para compreendermos, a distinção entre Israel do Antigo Testamento e a Igreja, principalmente o corpo de Cristo. Precisamos saber e entender o que é interpretar as Escrituras de forma literal. Segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 20, ele fala de cada um não pode ter uma interpretação particular das Escrituras. Precisamos saber manejar as Escrituras, saber dividir as Escrituras conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. E principalmente, olhamos e observamos o que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 13 em diante, onde que para interpretar e entender as Escrituras, precisamos nascer de novo. Precisa ser o homem espiritual, diferente do homem natural e também do crente carnal. A compreensão. Não basta, portanto, justificar uma crença dizendo que elas estão nas Escrituras. Ah, está na Bíblia, por isso eu faço isso. Por isso que eu cumpro aquilo outro.
Nós precisamos saber manejar bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, de modo a fazermos uma interpretação sadia, inteligente e principalmente espiritual da Bíblia. Para terminar, para que serve então o entendimento dispensacional? Anote bem. Salvar de pensar que as Escrituras se contradizem de um livro para o outro. Protege contra erros doutrinários de sinais. E sinais é para o povo do Sinai. Sinais como línguas, profecias, curas e outras manifestações pertenciam à dispensação anterior e não à dispensação que a igreja vive agora. O entendimento dispensacional também nos traz entendimento sobre o momento da história em que vivemos, a posição que nós estamos agora no plano de Deus, e protege de falsas esperanças. Que possamos ter o espírito dos bereanos de Atos 17, no verso 11, que investigava tudo nas Escrituras. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém. Já está. É darmos graças mesmo por aquilo que ouvimos. Infelizmente a confusão é tão grande no meio religioso, que grupos religiosos, e depois como misturam as coisas e como não há resposta para as suas práticas, porque, ou seja, eles querem pôr em prática algo que não está em vigor hoje, e depois dizem que se as coisas não acontecem, se os milagres não acontecem, é porque a pessoa não tem fé. Como se isso fosse... Até aí eles mentem, infelizmente, porque aquele coxo à porta do templo, ele não tinha fé nenhuma, ele estava a pedir uma esmola, e Pedro e João não foi baseado na fé que ele tinha, porque ele não tinha fé nenhuma, ele estava ali a pedir dinheiro, e no entretanto aconteceu um milagre ali, porque tinha que acontecer, era algo que estava em vigor. E infelizmente esses grupos religiosos mentem, ao ponto, existem grupos religiosos que vão para as morgues praticar a ressurreição, né? Vão fazer práticas lá, tentam exercitar algo. Agora imaginem, isto é tão grave, porque nós às vezes não temos noção das coisas, mas é tão grave que podem levar almas para o inferno. Alguém que vai ouvir a palavra de Deus pela primeira vez a uma casa em que está a ser pregado outro evangelho e que cai em descrédito completamente por práticas que não estão em vigor hoje, essas almas podem ir parar o inferno, porque podem sair desiludidas, por pensar, eu afinal de facto não tenho fé suficiente para que isso aconteça na minha vida. E nunca mais querem saber das coisas de Deus para nada. Que o Senhor nos ajude e que de facto possamos ser fiéis à sua palavra. Vamos terminar com a oração e dar graças por aquilo que ouvimos esta noite. Foi muito bom. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos, Senhor, porque de facto é tão bom, Senhor, quando nós descansamos na Tua Palavra, Senhor. É tão bom quando temos a certeza, Pai, de que o mundo pode dizer em voz alta, Senhor, que está a acabar e que tudo, e que vai acontecer, e nós temos a certeza absoluta, Senhor, de que como igreja que somos, Pai, Tu tens um plano estabelecido para a Tua igreja e que o revelaste hoje. E essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo, Senhor, e pela Tua graça Tu nos revelas hoje esse plano maravilhoso, e sabemos, Pai, que Tu tens o seu tempo determinado, e sabemos que a qualquer momento Tu podes vir buscar a Tua igreja, Senhor, e isso é um descanso para nós, Senhor, mas até lá, Senhor, ajuda-nos a cumprir, Pai, verdadeiramente, em rigor, aquilo que Tu estabeleceste para a Tua igreja, Corpo de Cristo, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que ouvimos, mais uma vez Te damos graças pelo nosso irmão Alberto, Te damos graças pelo nosso irmão Carlos, Senhor, pelo Pedro, Senhor, que esta noite recebemos da Tua parte, Pai, esta mensagem, e que Tu possas cuidar dos Teus filhos, Senhor, que propõem no seu coração poder servir-Te nesta área, assim como outros servem-Te de outra maneira, Senhor. E nós Te agradecemos porque o corpo funciona assim. Te agradecemos mais uma vez por esta noite, Senhor, e que Tu possas conduzir os Teus filhos em bem, Senhor, mas que a Tua graça, Senhor, seja o suficiente para as suas vidas. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.